amados irmãos. Isaías 59, me prometo que eu não vou demorar, porque vocês hoje é domingo, amanhã tem trabalho, mas eu quero falar do que Deus falou no meu coração. Aleluia. O título é A Mão de Deus. A Mão de Deus. Isaías 59 nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Quero começar aqui sobre a mão de Deus que eu vou falar. A mão de Deus não está encolhida, que ela não possa te alcançar nessa noite. A mão de Deus, ela tem todo o poder de nos guardar, nos cuidar, nos guiar, nos dar livramento. Quero falar da mão de Deus, amém? Curva a tua fronte, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado nessa noite por este culto de adoração, de louvor, de graças, Pai, de reconhecimento que o Senhor é Deus e que tem nos dado livramentos, Pai. Obrigado por tudo, por este último domingo do mês, Pai. Nós vamos entrar no novo mês agora, Pai. E nós precisamos, Pai, que seja avivada a tua igreja, que haja o governo do teu Espírito Santo, que vidas venham ser salvas, libertas, abençoadas através da tua palavra. Eu entrego a minha vida, entrego a vida da igreja nas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus, amém? Podemos sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Então, hoje eu pedi uma palavra, depois que eu voltei do Bom Será, eu pedi uma palavra para Deus, e Deus falava comigo sobre a mão de Deus. Sobre a mão de Deus, que muitas pessoas ela não têm entendido o poder da mão de Deus. A mão do Senhor te levanta, a mão do Senhor te ajuda, a mão de Deus te sustenta. Quem nos sustenta é a mão de Deus. Hoje eu falava pela manhã lá no Bom Será, que seria de nós sem Deus? Os Salmos diz, né? Que seria de nós sem o nosso Deus? Que seria? Onde nós estaríamos sem o nosso Deus? Nós precisamos deste Deus poderosamente na nossa vida. Nós não podemos ficar sem Deus, porque então, amados, somos uma folha seca nessa terra. E o vento leva para onde Ele quer. Nós temos que ter uma fé, nós temos que ter uma esperança, nós temos que ter, amados, um alinhamento com Deus. Nós temos que estar no prumo de Deus. Nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus. E isso, amados irmãos, muitas vezes nós não recebemos porque nos desvirtuamos para tudo que é lado. Vimos tantas coisas, menos a vontade de Deus. Amém? E o que eu queria falar nessa noite? Quando o Senhor me falou hoje à tarde que eu cheguei, Ele disse: a mão de Deus, filha. Eu sinto a mão de Deus. Eu sinto que é Deus me protegendo, que é Deus me guiando, porque por toda a Bíblia tu vê a mão de Deus, o toque da mão de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, manifestar de Deus, a bondade de Deus. E então, amados, lá Isaías fala que a mão de Deus não está encolhida. Tem muita gente que acha que a mão de Deus está encolhida. Deus não me alcançou, eu não recebi a cura. O que foi que a missionária, quando abriu o culto, ela disse? Ela disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Deus vai fazer a tua vida, mas tem o tempo certo. Mas quem está te guiando pela mão dele é o próprio Deus. Quem está te sustentando em meio ao deserto é o próprio Deus. Quem tem me sustentado é o próprio Senhor. Todos os dias Deus prepara o café da manhã para nós. Deus prepara a noite para nós. Deus nos dá livramento. Nós não vimos, mas a mão de Deus nos dá livramento. Todos os dias Ele nos livra. Então, amados, Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Eu quero começar falando no livro de Ezequiel da mão de Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 1, versículo 3 diz assim: veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote da terra dos caldeus, junto do rio Quebar. E ali esteve sobre ele o que diz na tua Bíblia? O que diz na tua Bíblia que esteve sobre ele todo esse tempo no rio Quebar? A mão de Deus. Todo o tempo que ele esteve ali no rio Quebar,
observar quem estava com ele, a mão de Deus. Ele foi chamado no capítulo 2, Ezequiel, põe-te de pé, que falarei contigo. Ele diz a vocação de Ezequiel no capítulo 2. Ele disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Quando ele chamou Ezequiel, ele disse para Ezequiel, te põe de pé. Aleluia. Quando Ezequiel ouviu a voz de Deus, ele se colocou de pé. Quando ele se colocou de pé, quem é que entrou nele? O Espírito de Deus. Mas nós começamos a ter, aleluia, um propósito na nossa vida quando nós resolvemos a ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a mão de Deus está sobre nós. Aleluia. Então Ezequiel levantou ali, aqui diz que ele estava com a mão sobre ele. Lá no 2 ele chama Ezequiel. Ele chama Ezequiel e diz para Ezequiel que Ezequiel se colocasse de pé. Primeiramente, o que ele fez para Ezequiel? Primeiramente, ele colocou a mão sobre Ezequiel. Deus querido, nessa noite é assim, meus irmãos. Primeiramente, ele te chama, te arde no teu coração uma vontade imensa de ouvir a voz de Deus. Te arde no teu coração uma voz dizendo, vai para o culto, vai lá buscar a presença de Deus. Quando tu vem para o culto, tu sente que foi a mão de Deus que te trouxe até aqui. Porque tu nem entendeu por que tu está hoje aqui. Tu não entendeu, mas a mão de Deus te pegou, porque a Bíblia diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou teu Deus, eu sou contigo e te carrego por onde eu quiser. Deus nos carrega, Deus nos dá livramento. E ele diz para Ezequiel, te põe-te de pé e falarei contigo. E no 3, versículo 14, aleluia, ainda fala assim, amados. Capítulo de Ezequiel 3, versículo 14, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 3, 14. Assim, então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Leia aí, olha só, ele se levantou, preste atenção na palavra, irmãos. Ele se levantou, aleluia, mas saiu muito triste porque ele era para profetizar. Ezequiel foi o homem que mais sofreu na Bíblia, aleluia. A gente não está falando de Jesus, está falando dos homens profetas. Ele sofreu muito. O chamado dele foi de sofrimento para ele pregar para o povo de Babilônia o arrependimento e pregar a vida do Senhor. Ele sofreu muito e Deus disse o que ele tinha que chegar lá e fazer, pregar. Como ele tinha que pregar? Ezequiel foi um homem, amados, foi arrancada a barba dele. Ezequiel dormiu 1 ano com a cabeça numa pedra, como um travesseiro, porque Deus mandou ele dormir assim. Ezequiel, Deus disse para ele, olha, a tua mulher vai morrer e tu não vai chorar. Olha que forte. Ezequiel, tu é o meu profeta escolhido. Ezequiel foi um homem que mais sofreu. E hoje a gente não vê ninguém sofrendo pelo reino, porque Jesus já sofreu o suficiente na cruz do Calvário por mim e por ti. Aleluia. Hoje nós levamos uma vida de filhos mimados nessa terra, mas quando chamam nós para fazer qualquer coisa, dói. Aleluia. Mas que esses homens sofreram para pregar o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus. Aleluia. E muitos de nós, amados, achamos que é sofrimento qualquer coisa, levantar cedo, orar na madrugada, isso tudo é muito difícil. Mas Ezequiel passou por muitas lutas, amados. Ezequiel tinha que se manter firme. Ezequiel não podia chorar. Ezequiel não podia reclamar. Ezequiel só tinha que pregar. E quando ele era para pregar, meus irmãos, a falar para o povo do arrependimento, das coisas erradas, da vida, da ira de Deus sobre o povo de Israel, que estava ali, porque eles procuraram a ser desobedientes, por isso que eles estavam ali. Mas Ezequiel foi um profeta que ele foi pregar. E ali ele ia triste, no versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Quero te dizer, meu amado, minha amada irmã, por pior que tu esteja passando, não se compare. O
que todos os profetas da Bíblia passaram para hoje nós estar aqui sentados. Pelo derramar do sangue da igreja primitiva, dos apóstolos, dos discípulos, que todos eles foram mártires, morreram como mártires, amados, para deixar o sangue nessa terra do Evangelho de Cristo. Só que muitas vezes nós não temos a coragem, e eu fico triste porque eu vejo uma juventude, amados. Poucos querem levar o Evangelho da verdade. Poucos querem sofrer pelo reino. Aí se acham isso, se acham aquilo, se acham que eu não gosto disso, se acham que a igreja está errada, que os pastores estão errados, mas na verdade a pessoa é que está errada, amados. Porque eu digo uma coisa para você nessa noite sem medo de errar. Eu estou aqui porque Deus me escolheu. Eu estou aqui porque sou uma separada do Senhor nessa terra. E quero te dizer mais, tudo que eu digo aqui, tudo que eu digo para os apóstolos dessa casa, para os discípulos dessa casa, tudo que eu faço aqui eu tenho compromisso, porque eu fui enviada do Senhor, e o Senhor me toma pelo Espírito, aleluia, e me traz até aqui para falar a verdade do reino, aleluia. Não é para nós brincar, amados, e perder a salvação, mas muitos vão perder a salvação dentro de casa, se achando que estão muito bem, e um minando os ouvidos dos outros, dizendo: tu viu lá na igreja o fulano? Tu viu lá na igreja o Beltrano? Tu viu o fulano lá com a fulana? Tu viu a fulana com o fulano? Isso não nos pertence, amados irmãos. Que aqui é um lugar de salvação, aquela porta é de salvação, e Jesus veio buscar e salvar os perdidos, aleluia. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes de alma, aqueles que precisam, aleluia, de uma reconciliação através de Jesus Cristo, para ter uma morada eterna com o Senhor. Jesus não veio para os bonzinhos, não, amados. Jesus veio para os problemáticos. Jesus foi o maior psicólogo dessa terra. Mas nós vimos hoje uma igreja errada, amados. É muito mimimi para o meu gosto. Mas eu disse, eu tomei uma posição, amados. Eu não tenho tempo a perder e nem andar correndo atrás de mimimi. Eu tenho que correr atrás do meu Senhor para ser salvo, no nome de Jesus. Você quer dar um brado de glória nessa noite? Olha bem, ele disse assim, ele foi chorando, e olha que eu achei interessante, presbítero, de chamar presbíteros aí. Então o Espírito me levantou. Quando nós andamos com Deus, quem nos levanta ou é o Espírito do diabo, ou é o Espírito Santo. Porque o Espírito de capeta, ele vem para levantar, para dar só fumaça. Daqui a pouco cai tudo morto no chão. Mas o Espírito de Deus te levanta para te ser um vencedor, para te vencer, para te passar barreiras. A palavra de Deus nos diz no Salmos 18 que o nosso Deus nós saltamos muralha. Eu pego na mão de Deus e salto muralha. E quando eu acho, imagine, meus irmãos, olhem para mim, essas cadeiras podiam estar todas cheias. Quantas pessoas estão faltando porque foram lá no Bom Será, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Aí eu não vou de noite. Gente, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja, do ladinho da igreja. E quando eu piso lá naquela porta que foi entrando, é a mesma coisa. De verdade, gente, de verdade. Que quando eu entro lá, agora eu entrei hoje, estava só a irmã, a irmãzinha lá no fundo, e eu entrei ali, quando a igreja toda adornada, eu senti um perfume e eu vim caminhando assim, eu tinha uma certeza de que o meu noivo estava aqui. Meu esposo estava aqui. Alguém especial, que é o dono do altar, estava aqui, esperando por mim. Mas tem pessoas que não gostam de vir na igreja, amados. A igreja é um lugar onde nós viemos adorar o Senhor, onde nós viemos compartilhar da graça do Senhor. Aí eu vou ficar em casa, o que eu vou lá fazer? Aleluia, eu vou ficar em casa, irmãos. Deus não mandou ficar em casa, Deus criou uma igreja. Aleluia, Jesus Cristo fundou a igreja primitiva. Quando receberam, aleluia, o Espírito Santo, onde é que Pedro estava? No cenáculo. Aleluia, buscando a Deus. Aí você acha que essas pessoas que faltaram aqui, quem vai perder vai ser eles, porque a graça de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre você. Diga, eu recebo que a mão de Deus esteja sobre mim nessa noite. A mão de Deus está sobre a tua vida, que tu veio no lugar certo. Ele diz então, amados, depois do versículo 22 do capítulo 3, diz assim, ó. Eu só quero falar de Ezequiel, da mão de Deus, mas a mão de Deus está sobre toda a Bíblia. 22 diz assim:
E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. Olha só, olha só, sai do vale, ó, sai do vale. Ezequiel 3:22. Olha o que ele disse, ele estava no vale, Ezequiel estava no vale. E o que disse Deus para ele? Levanta-te e sai do vale. Eu não vou falar contigo, olha, leu bem aí, ó. E a mão do Senhor estava sobre mim, ali, e me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. Eu não vou falar contigo cheio de coisa lá na minha casa, lá não sei aonde. Ele vai falar contigo aonde ele quiser. Sabe o que ele disse para Jeremias? Jeremias, desce a olaria, vai lá na olaria, desce lá e falarei contigo. Ele podia dizer: Jeremias, senta aí que eu vou falar contigo, Jeremias. Não, ele disse: Jeremias, vai à olaria. O que é a olaria? Olaria é a casa de Deus, olaria é a igreja de Cristo. Vai lá na olaria que eu vou falar contigo. Não adianta eu ficar em casa, não adianta eu ficar inventando coisas, porque é dentro da olaria que vai ser feito um vaso novo, meus amados. Não adianta eu querer dizer, meus amados irmãos, que eu não vou vir por isso ou por aquilo. Eu estou fora do propósito, eu estou fora da sombra de Deus. Se alguém quiser te culpar, te acusar, é problema deles, mas tu vai estar bem com Deus, porque tu está dentro da olaria do Senhor, e Deus está quebrando um vaso e fazendo um vaso novo, junto com os irmãos, meus amados. Não é verdade? É junto com os irmãos que a gente olha e pensa: mas o meu irmão, não é verdade? Daqui a pouco vem uma palavra lá do céu, jorrada do céu, dizendo para ti: te levanta que eu vou falar contigo, faz alguma coisa, porque prostrado, Deus não fala com gente prostrada. Deus não fala com a gente deitada numa rede, tomando água de coco. Deus não fala. Tu nunca viu na Bíblia alguém vagal, lá sem querer nada, compromisso com Deus. Ele só chamou os comprometidos. Deus chama pessoas comprometidas com Ele. Deus, porque Ele conhece o meu coração de hoje e meu coração daqui a 10 anos. Ele conhece o que tem no meu coração hoje e o que tem no meu coração daqui a 10 anos, que Ele pode apostar em mim. Ele conheceu eu há 36 anos atrás. E Ele disse: bom, eu vou apostar nessa gordinha. Não era gordinha, era magrinha naquela época. Vou apostar nela, porque eu sei que o coração dela ainda vai ser uma pastora e vai ficar lá ganhando, indo sentado na cadeira de réu, tudo, mas ela vai ficar. Então eu vou apostar nela. Ele não vai apostar em pessoas que hoje pulam lá no forro e ane no dobro, que diz o livro de Tiago. É que nem a onda do mar, bate lá e se desfaz no pé. Hoje está muito bem, amanhã começa a ser açoitado pelas ondas e coloca a culpa no fulano, Beltrano, e vai se desviando do propósito de Deus. E Deus vai dando, né, presbítero? E Deus vai dando uma chance. Deus vai dando uma corda, dele corda. Daqui a pouco ele me se enforca com a corda, porque não soube fazer o que Deus mandou. Aleluia. Deus faz assim, ó. Eu sempre digo, Deus faz que nem muitas vezes nós fizemos. Abrimos a porta, dele porta para ele. Ele sai para a rua, vamos lá na igreja, dá-lhe corda, deixa ele pregar, deixa ele cantar, deixa ela fazer, deixa ela adorar, deixa isso. Daqui a pouquinho eu me acho que eu estou lá em cima. E agora eu só sou pregadora. Agora eu só sou a bambã da igreja. E aí Deus começa a puxar a corda. E a gente começa a dizer: mas aqui está doendo. Mas ali está doendo. Mas a pastora não está sendo bem, se ela não era assim, agora ela mudou. Ela está drástica. Agora é assim, mas o próprio Deus investiu em mim para ser drástica no momento certo, aleluia. Para ter amor no momento certo. Ele investiu em mim, Ele quer investir em ti nessa noite. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Ele quer investir em ti nessa noite. Ele quer investir em ti nessa noite, aleluia. Glória a Jesus. Olha só, Ele disse assim: a mão do Senhor estava sobre mim. No 21
para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Ele falava para Ezequiel, se tu não avisar, tu vai pagar. Vocês viram esses versículos aqui? Estou de casa para vocês verem. Mas se tu avisar, Ezequiel estava no vale, buscando. Sabe aquele vale que tu é só tu e Deus, que tu caminha para lá, tu caminha para cá, né? É só tu e Deus, e agora o que eu faço? O Senhor me responde, aleluia, e é só tu e Deus. Assim estava Ezequiel. Deus diz para ele, se tu falar a verdade, eu vou livrar das tuas mãos este sangue, mas se tu não falar a verdade, eu vou cobrar de ti, Ezequiel. Se tu não falar a verdade, irmão, se tu não pregar a verdade, mesmo que seja para os filhos, para os netos, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, tu tem que falar a verdade, que vai chegar no último dia, o grande dia. E Deus vai dizer para você, por que tu não falou? Ainda tu foi conivente com esse pecado? Porque às vezes somos coniventes com as coisinhas, com as fofoquinhas, com os disse-me-disse, porque achamos que é verdade. Ai, coitadinho, é verdade, coitadinho. Hoje, eu falava com Deus sobre uma pessoa, e Deus, para com isso, larga de mão. Agora é comigo. Agora é comigo. Tu já fez a tua parte. Agora é comigo. E nos diz, amados, no livro de Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Tu podes pegar e escrever na tua Bíblia, chega lá e largar de lambada. Horrenda coisa tu está fazendo. Tu está tomando uma posição errada. Porque quem está fora do ambiente de fé está fora de Deus. Aleluia. Ezequiel, mesmo chorando, mas a mão de Deus nunca abandonou Ezequiel. Deus nunca abandonou Ezequiel. No versículo 13, capítulo 13, versículo 9 de Ezequiel, ele fala assim, ó, olha bem, tem que estudar Ezequiel, nós já estamos estudando sobre isso, né? Capítulo 13, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 9 diz assim, ó, eu quero que você guarde isso para você, porque aqui Deus fala para Ezequiel, mas Senhor, tem falso profeta lá, eu não gosto, não vou na igreja porque tem um convidado de fora lá, que é um falso profeta. Eu vejo demais alguém dizendo isso. Mas se for falso profeta, ele vai vir uma vez, não vai vir mais, porque Deus não vai deixar de vir notar. Máximo a segunda vez, a terceira vez, ele não sobe mais. A não ser que ele se ajuste com Deus. Então, diz assim, ó, no 9. E a minha mão será contra os profetas que adivinham mentiras na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Olha aí, gente. Não te preocupa com os falsos profetas, porque próprio Deus disse, leu aí? Tem muita gente preocupada com os falsos profetas. Vamos ficar só nós aqui, ó, abraçados, chorando. Irmãos, nós temos que dar liberdade. Eu quero convidar, eu já falei com a pastora Solange, nós vamos fazer um evento de mulheres, julho. Deus me dá tudo assim, julho. Eu quero trazer uma mulher de fora. Então eu quero falar com os irmãos depois sobre uma mulher abençoada que a gente saiba do testemunho. Eu pensei na Rafaela Kaiser. Nós podemos ver outra também. Para vir pregar para nós e nós fazer um reteté santo, né? Buscar as coisas santas do céu para nós mulheres. Em agosto, mês dos pais, nós vamos trazer um homem pregador. E sabe que esses dias alguém disse, não traz, pastora, vamos pregar entre nós, tá, mas e aí, deixa que venha, se é um servo de Deus, se é uma bênção. Hoje eu tenho um pregador lá no Monserrat, que é primo do pastor, e ele é uma bênção. Eu já conheci, já vi ele pregar. Ele é uma bênção. E de repente a gente convida ele. É um homem de Deus, casado, entendeu? Bem abençoado. A gente vai trazer sim. Final do ano nós vamos trazer também para os jovens, para os casais. Nós vamos trazer sim. Nós vamos fazer uma reunião aqui dentro. Vamos encher tudo. E vamos trazer. Nós
avivar nossa alma, não é ficar se preocupando com os profetas. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentiras. Deus falou. A minha mão, a mão de Deus, ela tanto abençoa, como ela pega e espreme. Você sabia disso? Uma vez meu pastor disse assim: enquanto a mão de Deus estiver sobre a tua cabeça, glorifica Deus. Mas quando o dedo de Deus colocar sobre a tua cabeça, horrenda coisa vai acontecer. E a gente tem que vigiar. Eu falo isso porque está na palavra. Amém? Então Ezequiel estava preocupado com os profetas. Deus disse: não te preocupa, Ezequiel. Vai cuidar de ti, Ezequiel. Tu cuida de ti. Dorme aí de lado. Ezequiel, raspa a tua cabeça e nunca deixe crescer cabelo. Ezequiel, tua mulher vai morrer, Ezequiel. E tu não vai chorar. Tu vai ficar feliz. E tu não vai casar mais, Ezequiel. Faça o nosso daqui dizer: eu já vou me desviar. Não. A caminhada com Deus é forte, irmãos. De muitas coisas da minha vida eu já larguei fora para servir o prumo de Deus, o caminho de Deus, que esse é perfeito. Aleluia para nós, amém? Olha bem, lá no capítulo 20 de Ezequiel, versículo 33 e 34. (20, 33 e 34). Diz assim: tudo ele conversando com Ezequiel: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com o braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, o povo rebelde. A mão do Senhor não está encolhida. Está entendendo? Tanto ele coloca a mão para abençoar, como ele coloca o dedo para te dizer: olha aqui, ó, te ajeita. Aleluia. No 34 diz assim: e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Olha só o juízo de Deus. Tem gente que acha que é só Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça também. Não te preocupe se alguém está fazendo alguma coisa contra ti na justiça dos homens. A justiça de Deus é poderosa. Só que tu pega e faz assim, ó, te alinho com Deus. Eu ando com Deus, sou fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus, quero ajeitar minha vida com Deus. Porque aí tu vai dizer: ô Senhor, e tu tem crédito no céu. Para te ter crédito no céu, tu tem que ser fiel a Deus. Aí pode se levantar a injustiça contra ti, que Deus vai pelejar por ti. E tu vai ser vencedor. Eu faço isso, irmão. Falei, não quero saber. Você sabe que pela igreja eu já fiz isso. E Deus sempre me honrou. Por quê, irmãos? Porque o meu Deus é o Deus da justiça. Os homens podem ir contra ti, mas quem dá a última martelada no juízo vem do céu. Agora, se tu andar com Deus, for uma pessoa fiel a Deus em tudo, nos teus dízimos, nas tuas ofertas, na tua andança com Deus, tudo que tu fizer, as primícias que eu preguei hoje, a primícia da tua vida, o teu respirar, levantar de manhã, respirar e dizer: Senhor, se eu estou respirando, essa primícia é para ti, Senhor. Se eu estou aqui viva, contemplando a graça de Deus, meus filhos, é porque o Senhor me deu essa oportunidade, Pai. Se eu estou aqui, Pai, é porque o Senhor quer. Se o Senhor quer me curar, o Senhor me cura nessa noite. O Senhor é Deus que cura, Deus que sabe, Deus que liberta, Deus que abençoa, Deus que faz tudo novo, amados. Ele é Deus. Mas anda com Deus, porque ninguém vai poder te tocar. A Bíblia fala que é daquele que tocar no ungido do Senhor, no escolhido de Deus. Aleluia. Salmos 37, versículo 23 e 24. A mão de Deus é poderosa, irmãos. Salmos
37, 23, 24. Olha bem. Os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor. Olha bem aí, marca na tua Bíblia. Os passos de um homem bom, Deus confirma. E ele se deleitará no seu caminho. No 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois a mão do Senhor o sustém. Pois o Senhor o sustém com sua mão. Olha só. Guarda para ti esse versículo. Aleluia. Muito lindo, amados. Os passos de uma pessoa, de um homem, de uma mulher bom, são confirmados pelo Senhor. E ele deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que você caia, ainda que você fique triste, ainda que você fique doente, ainda que você seja tão... Muitas vezes tem pessoas tão açoitadas que não sabem nem para que lado vai se virar, porque são muitas vezes humilhados, muitas vezes se levantam muitas pessoas. Ainda que tu esteja assim, o Senhor não vai te deixar cair, porque a mão dele te sustenta. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então, amados, Deus vem falar essas palavras lindas. Livro de Hebreus 10, 31, que nós estávamos falando naquela hora. Eu quero que você guarde e dê uma bibliada lá na pessoa que está do teu lado, dizendo para ele: escuta aqui, ó, aprenda mais a Bíblia, aprenda mais de Deus. Dá uma bibliada nele, aprenda mais de Deus, porque tu vai entender, é Deus te sustentando, amém? Hebreus 10, 31. No 30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha no versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A única pessoa que nós temos que ter reverência e ter cuidado, irmãos, é Deus. Porque se nós cair nas mãos de Deus, Ele vai provar, Ele vai nos tratar, Ele vai nos levar para o vale para nos tratar, para depois subir no monte. Horrenda coisa é brincar com Deus. Nós temos que servir a Deus com alegria e entregar, porque a mão de Deus ela está estendida. Irmãos, nós não vimos Deus, mas Ele existe. Nós não vimos Jesus, mas Ele existe. O Espírito Santo está aqui que nos convence nessa noite. Então, aprenda uma coisa para a tua vida: aprenda a andar com Ele. Ninguém vai poder tocar a tua vida, porque a Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Onde alguém tocar em nós, vai tocar nos olhos de Deus. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Não deixa ninguém tocar na tua vida se tu é uma pessoa que realmente quer as coisas certas de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja uma pessoa obediente, uma pessoa de fé. Está chegando o último tempo. Amados, agora sábado, dia 3, nós temos aqui discipulado no batismo às 14h30. Aleluia. Dá tempo ainda de tu fazer inscrição para o teu batismo. Dessas águas, aceite o mandamento do Senhor, que é entregar a tua vida para Deus e andar com Ele. Se você não é batizado nas águas, pensa nessa noite. Se você está afastado de Cristo, aleluia, te reconcilie com Deus. Hoje eu estudava sobre a nova aliança que Jesus nos deixou. Aleluia. Essa aliança, se nós tivermos essa aliança de sangue nas nossas vidas, amados irmãos, nós temos um noivo que nos espera, um esposo que nos espera. E nós, como Igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo nessa terra. Nós precisamos fazer uma aliança. Nós precisamos congregar, meus amados. Pede um cadastro e congrega. Não é do fulano, eu não interessa, mas eu quero congregar. Porque quando tu congrega, tu é membro da Igreja de Cristo, está lá o teu cadastro. E aí existe uma equipe de obreiros orando pela tua vida, pela tua família. Nós temos que tomar uma posição. Porque Deus me falava, a mão de Deus. A mão de Deus, ela está sobre ti. Ela está te guiando os teus passos. Você tem visto livramento para a tua vida? Vocês têm visto bênção para a tua vida? Vocês têm visto milagres na tua vida? É a mão do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar firme com Jesus. Porque Ele estendeu a sua mão e disse para Ezequiel. Ezequiel foi o homem que mais sofreu nos profetas do Velho Testamento.
Aleluia. Ele sofreu por uma grande causa. Nós nem sofremos, meus amados. Não, eu não sofro nada. Eu faço pouco, meu Deus, eu teria que fazer mais. Mas Ele sabe o que eu preciso fazer. Eu já disse, meu coração está aqui, o Senhor pode mandar um recado lá, e eu vou. Mas eu não vou fazer também coisa para dizer que eu estou agradando a Deus, ou agradando os meus irmãos da igreja, ou estou fazendo alguma coisa. Isso foi errado. Eu só posso ficar esperando que Ele me conduza. Ai, estou fazendo pouco. Deus quer que você faça assim, mas não faça nada que você não possa cumprir. Você tem que fazer o que você pode cumprir, o que está certo pela vida. Você pode louvar a Deus nessa noite? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus nessa noite por este culto. A mão de Deus. O Senhor falava comigo sobre a mão de Deus. Vamos então, coloca a mão à altura do teu coração. E vamos dizer que nós queremos a mão de Deus sobre nós. Mesmo que como Ezequiel, era para orientar Ezequiel pelas lutas, as guerras que ele ia lutar. Mas nós nos dias de hoje temos lutas também. Temos pelejas também nessa terra. Nós precisamos da mão de Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Nós precisamos da mão de Deus estendida sobre nós. E estendida sobre os inimigos que tentam nos afrontar. Que Deus essa noite venha nos dar livramento dos inimigos. Que Deus venha nos dar livramento das afrontas do diabo durante a semana. Das retaliação do inferno. Dos açoites que temos sofrido. Que Deus possa nos livrar. Ele disse para Pedro: Pedro, Satanás está tentando te peneirar. Mas eu roguei que tu não desfaleça a tua fé. Aleluia, nessa prova, aleluia. Mas que nessa prova tu venha crescer e tu venha orar pelos teus irmãos, pelos teus amigos. Então não desfaleça ali que ela cheia, porque Deus nunca te dá prova que tu não possa passar por ela. Tu vai passar por ela, aleluia. Tu vai passar por essa prova e tu vai receber a tua vitória. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que seja desfeito todo o mal neste lugar, que seja desfeito, Pai, toda doença, tudo aquilo que não provém de Deus neste lugar, e que a mão de Deus esteja estendida agora sobre esta cabeça, Pai, e que o Espírito de Deus esteja passeando neste lugar, esteja se movendo aqui, e o Espírito de Deus se mova, Pai, libertando as vidas, libertando aqueles que são cativos nessa noite, Pai, aqueles que